Mas o Sandro me pediu para dar um testemunho pessoal nosso, meu e da Aldete, que, de fato, é interessante. E é um testemunho que mostra a fidelidade de Deus para com as nossas vidas, não é? Então, deixa gastar alguns minutos antes de ler o texto bíblico para que vocês também nos conheçam e vejam a fidelidade de Deus, como é bom confiar no Senhor, não é? Eu sou neto de italianos, meus avós vieram da Itália, aliás, meus avós paternos italianos, meu avô materno austríaco, vieram juntos no mesmo navio para o Brasil e imigraram no estado de São Paulo, onde foram escravizados na escravatura branca, nas fazendas. Por isso, seus filhos não puderam estudar, não estudaram. Meus pais não tiveram o privilégio de ir para a escola, não era permitido ir para a escola naquela época. E meus 3 irmãos mais velhos também não puderam ir para a escola. Quando eles ficaram livres disso, eles mudaram para o Paraná, e lá eu nasci. Abaixo de mim tem mais 2 que nasceram no Paraná. E primeiro emigraram ali para o norte do Paraná, onde eu nasci, numa pequena cidade que hoje nem existe mais, e depois nós fomos para perto de Cascavel, no oeste paranaense. E lá eu cresci, só que era muito longe da cidade. Nós estávamos a 60 quilômetros de Cascavel e a 22 quilômetros de uma pequena cidade chamada Nova Aurora. E o que aconteceu, que nós fomos criados no sítio, né? Eram agricultores, derrubamos mato, plantando todo tipo de milho, feijão, café e assim por diante. E surgiu uma pequena escola no vilarejo, a 7 quilômetros do nosso sítio, onde eu pude estudar até o 4º ano primário. E 4º ano primário feito no sítio, cuja professora só tinha o 4º ano primário. Então, imagina, né, meus pais nunca aprenderam realmente português. Eles falavam um português misturado com italiano e assim por diante, né? Se eu tentar imitar meu pai aqui, vocês não vão entender nada e vão rir a beça, né? Como meu pai falava, né? E Aldete, ela morava a uns 10 quilômetros num outro pequeno vilarejo no mesmo município, também criada na roça, os pais eram agricultores, até hoje a mãe dela vive no mesmo sítio lá. Só que nós não nos conhecíamos. E, apesar de nossa família arrendar um pequeno pedaço de terra no fundo do sítio deles para plantar arroz, nós nunca tínhamos nos encontrado. Éramos católicos, porque nós fomos criados na igreja católica, minha família é muito católica naquela época. E quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um curso de catequese nesse pequeno vilarejo. E Aldete foi também. Logo no primeiro dia eu me encantei com ela. Ela tinha 15 anos e eu 16. Ficamos ali juntos, caminhamos juntos, fizemos o curso juntos, eu levava ela para casa onde ela estava posando, voltava, e isso foi dando liga, né? Então nós começamos a namorar. Aos 18 anos, eu casei. Ela tinha 17, hoje ela tinha meio pedofilia, né? Então, o que ocorre, fomos morar no sítio. Nós nos casamos no ano de 1975, naquela grande geada que deu, que matou tudo, matou todos os cafés, acabou com tudo. E meu pai entrou em depressão, porque o nosso cafezal, 5 alqueires de café, estava totalmente branco. Seria uma das maiores colheitas que ia haver na região. E quando foi à tarde, aquele ventinho minuano, e aqueles que eram criados na roça sabiam entender o tempo melhor do que qualquer um. Né? E meu pai dizia assim, vai gear, e vai gear muito. Eu lembro que meu pai andava para lá e para cá de noite na casa. No dia seguinte, aquilo amanheceu todo queimado, até as raízes. Meu pai queria que eu adiasse o casamento. Eu disse, não, vou casar. Casamos no dia 27 de setembro de 1975, ficando na roça. Por causa da geada e da depressão do meu pai, ele resolveu vender as terras. E ele mudou para o Paraguai, comprou terra no Paraguai. E eu fui aventurar a trabalhar na cidade, não é? Naquela pequena cidade. Mas o que eu tinha? Quando eu chegava a pedir emprego, perguntava assim,
o que você faz? Você planta feijão, planta milho, colhe o café. Então, não tinha como. A Aldete estava grávida. Logo que nós casamos, por falta de conhecimento, de instrução e etc., ela ficou grávida de imediato. E meu filho tinha acabado de nascer. Então, naquele primeiro período, o único serviço que surgiu para mim foi quebrar asfalto de picareta, onde a Sanepar estava passando esgoto de água e esgoto na rua, etc. Minhas mãos, apesar de serem calejadas e trabalhar na roça, vertia sangue. A Aldete precisava enrolar as mãos minhas com a meia e assim para eu poder aguentar o trabalho. Bem, ficou por ali por um tempo, eu resolvi... A Aldete estava grávida do segundo filho, quando nós resolvemos nos mudar para o Paraguai. E lá no Paraguai foi derrubar mato. Eu derrubava mato no machado. E também, nesse período, dinheiro não tinha, para poder ganhar um pequeno dinheiro para fazer alguma coisa, era amansar burro bravo, amansar animal, montagem e assim por diante. E lá no Paraguai, a mesma coisa, e também derrubar mato. Lá no Paraguai, as árvores eram tão grossas que muitas vezes eu demorava meio-dia para derrubar uma árvore no machado. Não existia motosserra naquela época. E assim por diante. E a vida começou a ficar tão difícil que eu comecei a beber muito. E chegou um ponto que eu estava bebendo uma garrafa de pinga por dia. Chegava no final do trabalho, tinha um copão grande, amassava uns limões. Eu não estou ensinando vocês a fazer caipirinha, não, tá? E aí, então, punha aquela garrafa de pinga nesse copo. Enquanto eu não terminava, eu não ia tomar banho, comer e assim por diante. Isso foi um longo período de tempo. Uma quarta-feira, arriei meu cavalo e fui para um pequeno bar que tinha, era tudo mato, não existia absolutamente nada ao redor. Na beira da estrada tinha um pequeno bar. E como naquela época eu era bom na sinuca, e lá tinha, as pessoas começamos a jogar sinuca a valer bebida. Então, quem ganhava, ia bebendo e não pagava nada e assim por diante. Quando foi lá para, sei lá, 00:30, 1h da manhã, eu já estava tão bêbado, que me puseram no cavalo e o cavalo me levou para casa. Eu não lembro de ter desarreado o cavalo, de ter soltado o cavalo. A única coisa que eu lembro, eu já estava deitado na cama e a Aldete tirando as minhas botas. E naquela noite eu tive um pesadelo muito grande de que o diabo queria me matar. Queridos, eu não sei se vocês conhecem ou já tiveram parentes alcoólatras que bebem e ficam bêbados. Mas é coisa horrível no dia seguinte. Todo bêbado, no dia seguinte, ele faz muitas promessas, que ele não vai beber mais, ele tem vergonha de olhar na esposa, ele tem vergonha dos filhos, ele tem vergonha de si mesmo, ele odeia a si mesmo, e ele promete de não beber mais, até que ele passe na frente de um boteco novamente. E isso estava naquela manhã comigo. Eu estava tomando chimarrão, sentado, nós não tínhamos cadeira, era banquinho, era toco de terra, de pau, e nós morávamos numa casa que eu construí, casa cercada de bambu, a coberta de tabuinha. A nossa cama era 4 forquilhas assim, com um colchão de palha em cima. Fogão era de barro. E não tinha absolutamente nada. A gente estava sentado num toquinho, tomando chimarrão, e meu cunhado, que morava num outro pequeno vilarejo, ele chegou lá e viu naquela situação, e ele disse: Pezzini, nesse fim de semana vai ter um pastor com jovens que cantam na nossa igreja. Você não gostaria de participar? Naquela situação que eu estava, não pensei muito, eu disse: tá bom, se você puder nos buscar. Aí, ok, eu venho buscar vocês. Mas também esqueci. Fui para a roça, fui fazer o trabalho e etc. Na sexta-feira, eu ouvi ele descendo no carreador do sítio com o seu Fusca, e aí eu lembrei de que eu tinha falado para ele. Ele veio nos buscar. Fui para casa, tomei banho, falei para a Aldete se aprontar. Nós tínhamos já o filho com 1 ano e meio e o outro com 6 meses. Então, fomos para esse pequeno vilarejo chamado São Alberto, no Paraguai. E confesso que Deus tem sua maneira de trabalhar e um senso de bom humor maravilhoso.
No culto da sexta-feira à noite, eu não entendi absolutamente nada. E eu não entendia porque aquele povo cantava, e no final do culto, quando o pastor fazia aquele apelo, eles iam à frente chorando e assim por diante, e eu não entendia nada. E aquilo me irritava, porque o culto demorava, e eu tinha vontade de fumar, e eu queria sair fora fumar, e assim por diante. Mas, como choveu, eu não pude voltar para casa. Aí tive que ficar para o sábado. A mesma coisa aconteceu no sábado, e eu ficava até um pouco irritado. No domingo, à noite, naquela época, nos anos 70, dava-se muita ênfase sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a parousia e assim por diante. E o pastor pregou em Lucas 17, onde o texto diz assim, como na época de Noé, que o povo casava-se, dava-se em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aquilo mexeu comigo. Alguma coisa começou a acontecer dentro de mim. E havia um senhor, junto com esses jovens que cantavam, com o pastor, um pastor holandês da Igreja Reformada, e que esse homem tinha sido, Cristo tinha encontrado na cadeia, ele tinha uma conversão muito radical, e ele tocava um violão com uma gaitinha de boca. E ele cantou um cântico só, um cântico pequenininho, que ele repetia. E esse cântico dizia, eu sou feliz porque a Bíblia diz, vou para o céu, para um lindo país. Ele abaixava, tocava a gaitinha e tocava o violão, e ele, eu sou feliz porque a Bíblia diz, vou para o céu, para um lindo país. Aquilo, meu irmão, foi o trabalho de Deus na minha vida para transformar a minha vida. Mas o que aconteceu, que todo mundo foi para frente novamente, mas eu era muito machão, cowboy, metida brava, amansador de burro bravo, eu ir lá na frente, isso é humilhante, e assim por diante. Mas eu esperei todo mundo sair da igreja. Sabe que hoje não se faz mais, mas por muito tempo o pastor termina o culto, vai para a porta para dar o cheirinho nos crentes, não é verdade? Então, o pastor estava na porta para dar o cheirinho nos crentes e assim por diante. Então, eu esperei todo mundo sair. A hora que todo mundo saía, eu cheguei no pastor e disse assim, pastor, eu quero dizer ao senhor que de hoje em diante eu sou um crente. E o pastor ficou assustado, ficou tão alegre, chamou o missionário, fizeram uma festa, eu não sabia por que uma decisão dessas, fazia uma festa adoidada daquela. A partir daquele dia, querido, nós não perdemos um culto, de quarta, sábado e domingo. E nós morávamos a 12 quilômetros desse vilarejo, e era mato de lado a lado. E o meu meio de transporte era uma bicicleta. Eu punha a Aldete na garupa, com o pequeno no braço, e o outro mais velho no quadro, e eu pedalava. 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar. E à noite, eu não podia usar o dínamo que produzia a luz, porque eu tinha que arrastar a família, no meio daquele mato. E eu era tão gordo, mas tão gordo, muito gordo. Eu pesava 56 quilos. Eu só tinha nariz. Então, a gente vinha no escuro no meio do mato. E era muito mato mesmo, vocês não fazem ideia. Então, tinha onça, tinha todos os tipos de bicho, e assim por diante. A gente ia no meio do mato, naquela escuridão, pedalando, o bicho pulava para cá, pulava para lá, e a gente ia embora. Tem até algo cômico que eu não vou esquecer. No domingo de manhã, depois da escola dominical, eu vou para casa, de bicicleta, Eldete na garupa. E lembrando que naquela época as mulheres não podiam usar calça comprida, só de vestido. E de repente eu sinto que a bicicleta, assim, era carreador no meio do sítio, onde a gente plantava, assim por diante, então fazia aquelas leiras de terra e etc. E de repente eu senti que a bicicleta ficou leve. Aí quando eu olho para trás, eu vejo lá atrás a Aldete no chão, com o menino no braço desse jeito, essas coisas assim. Mas o fato é o seguinte, eu só tinha o 4º ano primário feito na roça. Fui criado numa casa onde não se tinha uma caneta, um livro, nenhum dos meus pais ou dos meus irmãos sabiam ler ou escrever. E logo que eu me converti, eu pedi o batismo. Fomos batizados a família toda, não é?
inclusive meu irmão mais velho, com a família. Foi um tempo muito bom. Logo depois eu estava pregando. E isso foi meio relâmpago, assim. O pastor foi lá um dia, e eu fui conversar com o pastor e disse: pastor, eu gostaria de ser pastor. Aí o pastor holandês, muito engraçado, ele coçou a cabeça assim, olhou para mim e disse: você quer ser pastor? Eu disse: quero. E o susto que ele levou é porque ele estava olhando para mim e sabia quem eu era, como eu falava, qual era o meu grau de instrução e assim por diante, não é? E ele disse: você sabe o que é ser pastor presbiteriano? Eu disse: não. Ele disse: tem que estudar muito. Eu fiquei quieto. Ele falou assim: daqui 1 mês eu vou voltar aqui. E a hora que eu voltar, então você vai orar, aí nós vamos conversar sobre isso. O mês seguinte, ele voltou. No final do trabalho, ele perguntou para mim: daí, você ainda quer ser pastor? Sim. Ele falou assim: então, vende tudo que vocês têm aqui. E você volta para Cascavel. Eu vou botar você na escola. Logo, tempo depois, eu vendi tudo que tinha. Peguei Aldete, meus 2 filhos, e a gente pôs a mudança dentro de uma variante. Acho que ninguém conhece variante aqui, né? E fomos para Cascavel. Lá ele me matriculou numa escola supletivo, Colégio Canadá. E eu estudava à noite, tinha que trabalhar de dia para sustentar minha família, então eu saía de casa às 6 horas da manhã de bicicleta, andava 10 quilômetros onde eu trabalhava, à noite tomava banho lá na empresa, à noite vinha para o colégio, até 11, eu chegava em casa à meia-noite, meia-noite e 15 de bicicleta. Isso todos os dias, de segunda a sexta. Eu não via meus filhos durante a semana. Ou seja, eu saía, eles estavam dormindo, quando eu voltava, eles estavam dormindo. E a Aldete assumiu essa responsabilidade de cuidar dos filhos. Algo que há uma gratidão muito grande no meu coração por toda a vida. A Aldete deixou de estudar, deixou para cuidar dos filhos e para que eu pudesse estudar, para poder, então, atender o chamado divino. E chegou um ponto que eu assumi a gerência da empresa, de um pequeno setor lá da empresa. Então, eles me deram o carro para ir para casa, a vida melhorou, o salário melhorou, e assim por diante. Eu me lembro um dia que a Aldete chegou para mim e disse assim: agora nós já estamos melhor, você está bem na empresa, eu não aguento mais isso, esse tempo todo fora de casa. Eu peguei na mão dela e disse: meu bem, só falta mais 7 anos. E tocamos a vida. Bem, aí tem uma outra história, e agora entra, daqui a pouco o Wesley vai fazer parte dessa história, ele vai saber disso, né? Ele conhece, nós somos colegas de turma. Bem, eu nem sabia que tinha que prestar vestibular no seminário. Terminei o colegial, aquela época o 2º grau, feito supletivo, sem inglês. Supletivo não tinha inglês, não tinha nada. Pegamos nossa família, aí já éramos em 5, eu tinha uma menina de 2 meses de idade. E fomos para Campinas, chegamos lá, descobri que tinha que prestar vestibular. E o vestibular constava de algumas matérias, como inglês, português, breve catecismo, conhecimento geral da Bíblia, acho que era 4, né, Wesley, eu não me lembro mais, né? Bom, português nós já sabemos, né? Então, o meu problema era o inglês. Eu nem sabia o que era verbo to be. Tinha um rapaz que falava inglês na época, era tradutor, não sei se o Wesley lembra o nome dele, do Rio de Janeiro, e ele deu aula para nós 2 dias, para poder fazer o vestibular. E você tinha que passar, tinha que ter uma média. Tinha 25 vagas naquela época. E vou eu lá. Bom, breve catecismo, tirei de letra. Conhecimento geral da Bíblia, notaça. Não é? E a hora que chegou no português? Aí nós já sabíamos, né? E o inglês? Então, a prova em inglês era o seguinte:
a primeira parte valia bem menos, e era aquela parte que escrita, e uma partinha em branco para você colocar advérbios, preposição, artigo e aquela coisa. Eu não entendi nada, deixei em branco. Mas o reverendo Adi Salum, que estava aplicando a prova, caiu na besteira de ler o texto em inglês em voz alta. Lembra disso, Wesley? E aí, quando ele estava lendo, opa, isso aí tem alguma coisa. Eu não entendi absolutamente nada de inglês, mas eu era esperto. Esse texto que ele está lendo é Jeremias 23. Então, o que eu fiz? Comecei a escrever o que eu sabia de Jeremias 23. E sabe o que aconteceu? O milagre de Deus veio. Eu tirei a nota que eu precisava. Tirei 6, que era a mínima que você podia tirar. Então, eu tirei 6 em português e 6 em inglês, sem saber o verbo to be. Né? Mas não para por aí. Eu comecei a trabalhar em São Paulo, na igreja de Pirituba, ganhando meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Quando a inflação era 80% ao mês. Então, muito difícil. Queridos, eu passei fome no seminário. Fui muitas vezes para o seminário sem comer, para deixar o pequeno pãozinho francês para dividir para as crianças. E aí eu tenho muitas histórias de provisão divina nesse período que não há o caso, senão vai prolongar muito aqui e depois eu não vou ter nem condições de pregar, né? Bem, veio a primeira prova. Era o tal reverendo Adi Salum. E naquela época tinha no seminário uma matéria chamada USPB. E era essa prova. Hoje não existe mais nem nas escolas, né? Eu tive 27 erros de português nessa prova. A gente fazia a prova com papel ao maço. Hoje os jovens não sabem nem o que é isso, né? Então a gente escrevia à mão. O Adi Salum entregou a prova de todos os colegas, deixou a minha por último. E aí ele virou minha prova para os colegas da turma e disse, veja aqui, veja como a nossa igreja vai de mal a pior. Sabe que a nossa igreja está em decadência? Porque os presbitérios são irresponsáveis. Não avalia alunos para mandar para o seminário. Um aluno desse não tem condições nunca de ser pastor. E acabou comigo. Hoje, os meus colegas de turma não admitem que eles riram, mas eles riram. E aí eu saí chorando da classe, peguei aquela prova pintada de vermelho. Aliás, ele fez um bom trabalho, pintou toda a minha prova de vermelho, né? E subi correndo no escritório do Deão, reverendo Lázaro Lopes Arruda, um poeta, um homem de Deus. E eu disse, cheguei lá, reverendo, essa é a minha situação. Cheguei chorando. Eu deixei tudo para trás, tenho 3 filhos, a esposa, vim para o seminário, e agora essa é a minha situação, olha aqui a minha prova. Ele disse, e contei o que o reverendo Adi Salum tinha feito, claro. Aí ele disse assim, você tem certeza do chamado de Deus para a sua vida? Tem, reverendo. Ele falou assim, então não dá bola para o Salum, toca o barco, vai em frente. Aí eu disse, mas o problema não é só isso, reverendo. O problema sou eu. Olha a minha prova. Então, eu preciso saber o que é que eu preciso fazer. Ele falou assim, leia em voz alta. Então, aquele ano, eu li 80 livros em voz alta. Em voz alta. Eu estudava dia e noite. Enquanto os meus colegas estudavam lá por 1 hora, depois ia jogar bola, ia dar voltinha por lá, e eu estava estudando. Isso levou-me a superar. Minhas notas nunca foram abaixo de 80. E eu terminei o seminário entre os melhores colocados lá. Eu tinha colega que hoje está em Londrina, professor de seminário, que tinha dificuldade com hebraico, e nós tínhamos um professor, John Carl Bosma, que realmente era muito complicado. Eles pediam para eu poder
ajudá-los na exegese e assim por diante. E até algo como, porque eu nunca tinha... Naquele tempo, a gente, para bater os trabalhos, era a máquina da datilografia, não existia computador, né? Então, tinha lá aquelas máquinas Olivetti. Então, eu quase matei a minha família, porque a gente morava em 2 cômodos, né? Então, eu estava na sala. Então, era assim, tec, 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 a noite toda, né? Então, lembro que o Luiz pediu para eu ensiná-lo e eu tinha dificuldade na datilografia. Hoje, pela graça de Deus, uso os 5 dedos sem problema nenhum. Mas, aí eu falei assim, tá bom, eu te ajudo, mas você, então, datilografa a minha tese, né? Então, assim, uma mão lava a outra. E assim por diante, queridos. Saí de lá, nesse tempo eu plantei uma igreja na região de Campinas. E quando eu fui para o presbitério, eu fui ordenado de imediato, porque eles perceberam que a igreja que eu tinha plantado servia como experiência. E me mandaram para uma cidadezinha, tinha uma igreja fechada por 8 anos. Deus deu graça da gente plantar essa igreja e plantar outra na mesma cidade. E Deus foi abençoando tanto. Bem, é muita coisa para contar para os irmãos, mas em 1996, Deus nos trouxe para esse país. Porque eu era professor de seminário, tinha o desejo de aprender inglês, de fazer o mestrado, e trouxe-nos aqui para a Geórgia. Bem, eu terminei o bacharel aos 30 anos de idade. E aos 50 anos de idade aqui, eu terminei meu doutorado. Deus é fiel. Por onde eu passei, Deus tem abençoado. Queridos, se você enfrenta algumas lutas na vida, se você já pensou em desistir, eu quero dizer para você, não desista. Não desista, porque Deus é fiel. Se Deus colocou um sonho no seu coração, vá em frente. Você vai ter muitas dificuldades pela frente. Vai ter barreiras a serem superadas. Mas Deus é fiel. E Ele cumprirá na sua vida o que Ele prometeu. O que Ele prometeu. Então, colegas de presbitério, na época, quando receberam minha carta do pastor, do conselho da igreja, para mandar no seminário, perguntaram assim, esse amansador de burro bravo vai dar pastor? Depois, em 1995, eu nem sabia disso, ele pediu perdão para mim num culto público por ter falado isso. Então, Deus é fiel. Deus é fiel com as nossas vidas. Queridos, vamos para o texto bíblico. Eu quero ler 2 textos bíblicos nessa manhã com vocês, para que a gente pense um pouquinho. O primeiro está em Marcos, no capítulo 16, e a partir do verso 15, que é, na verdade, o texto da grande comissão. Depois nós vamos para Tiago, porque o Evangelho tem os princípios e as cartas, na verdade, é um trabalho de colocar em prática o que os evangelhos têm dito. Não é? Então, se você está aí com a sua Bíblia aberta ou ligada, então acompanhe comigo, eu vou ler na versão NVI. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Preste atenção, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Agora, preste atenção nisso aqui. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Preste atenção nisso. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Veja bem, aqui na língua original é um pouco mais forte ainda, porque diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu não vou ler outro texto ainda sobre isso, porque daí fica muito longo, mas se você depois for para Lucas,
quando Jesus envia os discípulos, o pacote do evangelho é: vão, cure os enfermos, libertem os cativos e preguem o reino de Deus. Parece que muitas das nossas denominações fizeram um acordo com Deus, né? Uns pregam somente o evangelho e outros curam os enfermos e libertam os cativos. Mas o pacote da salvação, o pacote do evangelho inclui cura dos enfermos e libertação dos cativos. Esse é, então, o pacote. E agora, em Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 19, nós vemos a orientação de Pedro para as igrejas. E eu queria que você prestasse muita atenção nesta leitura. Ele diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, preste atenção, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Há alguma coisa aqui nesse texto que eu queria, antes de começar as minhas colocações, quero que você entenda. Primeiro, a ordem de Jesus na grande comissão: vão, cure os enfermos, liberte os cativos e preguem o reino de Deus. Pregue o evangelho. Aqui, Tiago estende um pouco mais e diz que é responsabilidade também dos presbíteros. Se alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre ele. Eu gosto dessa palavra, sobre ele. Não é com ele, não é por ele, mas é sobre ele. Parece que no meio presbiteriano tem um problema muito grave, que a gente ora e a pessoa está lá distante assim, então a gente ora por ele. Ou muitas vezes chega perto e a gente ora com ele. Mas eu não tenho percebido a prática de orar sobre ele. A outra aqui, se houver ungir com óleo, e ele fala, e a oração da fé, a fé de quem? Me parece que é a fé de quem ora aqui. Se ele tiver, ele ficará curado, e aqui a expressão é, ficará curado. E se houver cometido pecado, ser perdoado. Queridos, eu não entendo uma coisa. Quando Jesus diz para nós impormos as mãos sobre os enfermos, eu entendo que é orar sobre, ele é impor as mãos sobre. E orar sobre. Só que aí há um fator interessante. O que tem em minhas mãos? Não sei. Eu não entendo. Mas eu posso obedecer. Então, quando eu imponho as mãos sobre as pessoas, eu creio que eu estou em obediência a Jesus, e eu faço isso em obediência a Ele, e eu creio que as minhas mãos simbolizam as mãos de Jesus que são colocadas sobre a vida das pessoas. Agora, eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso.
Numa outra tradução, a palavra aparece: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Mas quando eu começo a pensar e olhar para a vida das pessoas, eu creio que podemos dizer, no meu caso, eu percebo que há dois tipos de cristão. Uns que se acham excessivamente pecadores, tão cheios de maldades, que eles ficam tímidos e com medo, e acham que Deus não vai ouvir as suas orações. Então eles ficam basicamente dependentes, e eles acham então que isso outros podem orar. Mas também nós temos um outro grupo de cristãos que crê em Deus, crê na Bíblia, mas não crê que os sinais, os milagres, podem acontecer nos nossos dias. Eles creem que Deus fez isso no passado. Mas quando o cânon foi fechado, esses sinais desapareceram. Isso está muito próximo neste país, como no Brasil. Em novembro eu estive falando numa igreja batista em Pato Branco, e eu dei 6 palestras, e uma delas era falando sobre a igreja de Atos dos Apóstolos e como eu vejo a metodologia de evangelização dos apóstolos, que o povo era atraído pelos milagres. Eu dizia que o culto, então, precisa ser inspirativo para os de dentro e atrativos para os de fora. Mas os de fora são atrativos quando eles veem os sinais de Deus acontecendo nas nossas vidas. E aí Carl John Bosma falava uma coisa naquela época do seminário que eu não conseguia entender. Ele dizia, falando sobre o Evangelho de Lucas, ele dizia assim: olha, quando o povo ver os sinais, quando os sinais se tornarem visíveis, a igreja começa a crescer, gente vem de todos os lados. Eu não entendia, mas eu pude experimentar isso em minha vida, em meu ministério. É muito fácil quando Deus começa a fazer sinais, prodígios no nosso meio, e as pessoas então são atraídas por isso. Então eu falava sobre isso, e um líder da igreja disse para mim: Pezzini, mas muitos de nós batistas, nós não cremos que os sinais e o que você está dizendo acontecem nos nossos dias. Mas quando ele falava comigo, ele tentou levantar da cadeira, eu percebi que ele levantava com dificuldade, ele caminhava com dificuldade. E no final da manhã ele veio falar comigo, e ele começou a contar a sua luta. Eu não consigo dormir direito, eu só durmo a poder de remédio, eu não consigo ficar muito tempo sentado, eu não consigo ficar muito deitado, eu não consigo ficar muito tempo de pé. E aí começou. Enquanto ele falava, eu ouvi o Espírito Santo dizendo aqui no meu coração: ore por ele. Aí eu disse: irmão, você gostaria que eu orasse por você? Ele disse: sim. Eu falei assim: então você volta à noite, porque depois do culto é que eu vou orar por você. Ele chegou mais cedo, todo entusiasmado. E aí eu disse: depois do culto eu vou orar por você. Terminou o culto, eu fiquei conversando com algumas pessoas, ele foi lá atrás, a Aldete estava com os meus livros lá, ele foi, pegou 2 dos meus livros e ele foi à frente. Quando ele chegou à frente, eu disse: irmão, quer que eu ore por você? Ele disse: sim. Aí eu disse: então senta. Ele sentou com muita dificuldade. Eu pus as mãos sobre a cabeça dele e comecei a orar. Antes que eu terminava a oração, ele começou: não, isso não pode ser verdade. Isso não acontece. Eu não tenho mais dor. E pulou da cadeira, aí ele abaixava, levantava, ele abaixava, levantava, e começou a chorar tremendamente. Aí ele ia para a parede, punha a mão assim, chorava, vinha, me abraçava e chorava. De repente ele saiu correndo, pegou a esposa, trouxe pela mão e disse: pastor, eu quero que você ore por ela. Eu disse assim: irmã, quer que eu ore por você? Ela assim, meio incrédula, ela olhou e: quero. Eu disse: o que a irmã tem? Ela disse: eu estou com mioma no útero e tenho pólipos, e terça-feira eu vou fazer uma biópsia, porque o médico suspeita de câncer e tal. Eu pus as mãos sobre ela, orei por ela. Quando foi em dezembro, eles tiveram... Bom, durante as semanas seguintes, ele disse: eu estou aprendendo a viver sem dor. Eu estou aprendendo a acordar de manhã sem dor.
Eu vou testemunhar isso na nossa igreja. Mas em dezembro eles foram para a praia onde nós moramos, e aí ele pediu para ir lá em casa. Quando eles chegaram lá, eu perguntei da irmã, tudo bem, como é que foi o exame médico? Assim, pastor, não tinha mioma, não tinha pólipos, não tinha absolutamente nada. Queridos, esse é um fator interessante de que muitas vezes as pessoas não creem que Deus pode fazer, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que será para todo sempre. É o Deus que curou no passado, fez milagre no passado, é o Deus que continua fazendo milagre nos nossos dias. E eu desafio você a crer nisso. E nós podemos entender isso não porque somos alguma coisa, aliás, somos sim. Não é porque Deus vai me ouvir, porque eu me sinto pecador ou coisa dessa natureza. Não, é porque sou salvo, comprado por Jesus Cristo. Ele me fez seus filhos, somos filhos dele. Agora somos nova criatura, vivemos numa nova condição. É verdade que ainda o pecado persiste, porque nós fazemos parte de uma natureza pecaminosa. Mas é necessário entender que essa consciência é a ação do Espírito Santo que nos deixa nos conformarmos com este mundo. Ele não permite. Ele permite sempre, e Ele trabalha em nós para que os nossos olhos estejam sempre em Jesus, na cruz e naquilo que a cruz significa para nós. E essa condição não quer dizer que somos piores, humanamente falando, de muitos outros homens que já viveram no passado. Deixa eu dar alguns exemplos. O texto diz que Elias era homem semelhante a nós. Em outras palavras, sujeito aos mesmos sentimentos. A Bíblia relata que ele teve medo, ele se acovardou diante da rainha e ele fugiu para salvar a sua própria vida. Mas orou para não chover e não choveu. Orou para chover e choveu. Foi ele que foi de encontro pela palavra de Deus na casa da viúva. Ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o milagre acontece, o azeite não acaba, a farinha não acaba, e ela o sustenta. Ele também, no final, ressuscita o filho daquela viúva. De maneira estranha, porque ele pega o menino morto, coloca na cama, deita sobre ele por 3 vezes, e a vida volta ao menino. Não é tremendo? Pedro também era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas como nós. Aliás, ele até foi exortado por Paulo, descrito por Paulo no livro de Gálatas, porque enquanto ele estava em Antioquia, no meio dos gentios, ele comia, ele bebia, ele era um deles. Logo depois que chegaram os judeus da turma de Tiago, ele se acovardou, e Paulo chamou a atenção severamente dele. Mas esse homem, que também se acovarda diante disso, a Bíblia descreve que até a sua sombra curava. Até a sua sombra curava. As pessoas passavam e eram curadas. Não é? Também Paulo. Paulo tinha um temperamento difícil. De início ele teve uma discussão com Barnabé a respeito de João Marcos. Porque na primeira viagem, João Marcos desistiu e voltou. E o texto bíblico descreve que essa discussão foi tão acirrada que eles dividiram. Paulo pega Silas e vai para a segunda viagem missionária, enquanto Barnabé leva João Marcos. Mas o texto também descreve que até as peças íntimas do apóstolo Paulo, os lenços, eram levados e colocados sobre os doentes, os enfermos, e eles eram curados. E eu podia contar histórias que estão lá em Atos dos Apóstolos, que vocês podem ver sobre isso, não é? Então nós acostumamos a associar os nomes dos profetas, dos apóstolos da Bíblia, como super-homens, como se eles fossem diferentes de nós. No entanto, esses homens oraram e foram ouvidos.
e tiveram suas orações respondidas, eles criam que o Senhor, Deus, sempre estava atento às suas petições. Elias orou para não chover e não choveu, e assim por diante. Queridos, Deus responde à súplica, não ao intercessor. Deus responde não olhando ao intercessor, mas à súplica. O que entendemos então por súplica? Como é que podemos entender isso? Súplica é ir a quem pode solucionar o problema. Vai no seu nome ou no nome de outro. Colocando então em termos práticos e teológicos, intercessão ou súplica é o ato de pleitear algo por alguém ou por si mesmo. Súplica é implorar, é pedir, é rogar e assim por diante. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 32. Ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aleluia! Eu creio que se nós, para continuar entendendo isso, mais um exemplo para mim que é fantástico, está no livro de Esther. O livro de Esther parece uma novela. Aliás, dá uma bela novela, não é? O livro de Esther nos oferece uma compreensão clara sobre a súplica, mostrando-nos como, com muita propriedade, o que é intercessão, ou melhor, qual é o poder da intercessão. O poderoso rei da Pérsia, mais de 400 anos antes de Cristo, era chamado de Assuero. Ele governou todo o Império Médio e até a Índia, a Etiópia. Assuero se apaixona por essa linda jovem virgem judia chamada Esther, e ele a colocou como rainha. Nesse meio de tempo, um dos seus homens, chamado Amã, capitão dos chefes, se enfurece quando o tio de Esther, chamado Mordecai, que se recusava a curvar-se diante dele, Naamã fica completamente tomado de ira, e ele descobre que Mordecai era judeu. Então Amã, por vingança, planeja então um holocausto para destruir e aniquilar todos os judeus. Mordecai fica sabendo da intenção desse homem e pede que Esther recorra ao rei. Interceda pelo povo. O costume da época proibia que qualquer pessoa, mesmo a rainha, pedisse uma reunião com o rei sem ser por ele convidada. A desobediência desse princípio acarretava em pena de morte. Mas Esther arriscou a sua própria vida e foi falar ao rei em nome do povo e pelo povo, e salvou o povo das mãos de Naamã. Pelo contrário, Amã foi castigado no final de tudo isso. Então, a petição de um simples ser humano, como eu e você, pode determinar as ações de Deus. Eu vou repetir isso. A petição ou a oração de um simples ser humano, como eu e você, pode determinar as ações de Deus. E eu podia trazer muitos exemplos históricos aqui, do acontecimento por muito tempo sobre isso. Mas talvez você que me ouviu fazendo essa afirmação esteja aí perguntando no seu íntimo: pastor, você quer dizer que a petição de um simples ser humano como eu
pode determinar as ações do Todo-Poderoso e Onipotente Deus? E a minha resposta é: sim, pode. Sabe por quê? Porque esta é a maneira pelo qual o Deus onipotente escolheu para governar este mundo e estruturar nosso relacionamento com Ele. Quero repetir isso. Esta é a maneira pelo qual o Deus onipotente escolheu para governar este mundo e estruturar o nosso relacionamento com Ele. Se Esther não tivesse intercedido pelo povo, o que teria acontecido com eles? Mas, queridos, hoje, nos nossos dias, ainda os judeus reconhecem e celebram este acontecimento em uma festa chamada de Purim. De tão importante que eles entendem que foi a petição de Esther. João Wesley, o fundador do metodismo, ele disse o seguinte: Deus não fará nada na terra, exceto em resposta às orações convictas. Deus não fará nada nesta terra, exceto em resposta às orações convictas. Mas não vamos deixar de lado Calvino. Talvez os presbiterianos estão dizendo: isso foi metodista, um arminiano. Mas e o nosso Papa? Olha aqui o que ele disse: palavra alguma consegue explicar a eficácia da oração. Palavra alguma consegue explicar a eficácia da oração. Então, queridos irmãos e irmãs, você e eu podemos ajudar a decidir qual dessas duas coisas queremos para o nosso mundo, para o nosso país, para o país onde vivemos. Bênção ou maldição? Nós podemos decidir o que queremos que aconteça nessa terra. Nós determinaremos se é a bondade de Deus que será lançada na terra ou o poder do pecado. É uma escolha nossa, é uma crença nossa naquilo que a palavra de Deus diz. A oração é um fator determinante. Uma igreja não cresce sem oração. Uma igreja não expande o reino de Deus sem oração. Uma igreja não vê vida transformada sem oração. Uma igreja não poderá ver milagres de Deus sem oração. Não, os sinais não se tornarão visíveis se uma igreja não ora. Todos nós gozamos do alto privilégio de chegar diante de Deus quando quisermos. O grande dilema, queridos, é que hoje invertemos as prioridades. Há muita gente que trocaram o tempo com Deus pelo trabalho com Deus. Há muita gente que trocaram o luxo de uma vida boa em detrimento ao relacionamento com Deus. Eles preferem investir neste mundo, no seu bem-estar aqui, do que no relacionamento com Deus. Essa é a verdade. Queridos, Jesus Cristo, em sua morte, conquistou esse direito de entrarmos na presença de Deus quando quisermos e desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela graça ou pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está nos ensinando é que agora que estou em Cristo, eu fui conquistado
e conquistou o direito de eu estar na presença do Todo-Poderoso quando eu quiser. Queridos, eu não preciso marcar audiência com Deus. Eu não preciso ter medo de diante de Deus. Eu carrego no peito a minha identidade com o qual eu transito com liberdade no palácio do rei. Agora sou filho e como filho gozo desse direito, desta liberdade. E o que o Tiago diz é que como filho do Todo-Poderoso, a minha petição é ouvida, a minha oração é atendida. E quando eu faço por mim, e posso fazer para os outros. Deixa eu contar para vocês um pouquinho. Quando eu fui para o norte do Paraná, revitalizar uma pequena igreja, que ela tinha 30 anos de existência e tinha apenas 42 membros comungantes, uma frequência de 45 pessoas. Quando eu cheguei lá, logo nos primeiros meses, eu fiquei assustado. Muitas coisas aconteceram que quase me levou a desistir. Mas comecei a orar 3 horas por dia. Das 7 da manhã às 10 eu estava no meu escritório orando. Depois convidei um presbítero para orar comigo. Ele orava das 7 às 8, ele ia para o trabalho e eu continuava orando. E eu fiz disso prioridade da minha vida ministerial por muitos anos. Ainda hoje, eu e a Odete gastamos de 1h30, 2 horas por dia. E a coisa continuou. Depois de um tempo de oração, eu entendi que eu tinha que levar a igreja a orar, não ter um programa de oração, mas despertar o desejo de oração no coração do povo. Então, fizemos uma hora antes do culto. Toda a liderança da igreja vinha e nós orávamos por 1 hora. E não a lá presbiteriano, quando um ora, o outro escuta, depois o outro ora, o outro escuta, não. Orávamos, eu acreditava que se eu tivesse 30 pessoas orando por 1 hora, eu tinha 30 horas de oração. E era assim que fazíamos. E depois eu ia para o gabinete com os presbíteros, terminar a liturgia, enquanto que o conjunto começava aos seus preparativos para começar o culto. Toda quarta-feira nós tínhamos jejum e oração. Os líderes da igreja, era cidade pequena, em vez de ir para casa almoçar, eles iam para a igreja. Uma vez por mês nós tínhamos uma vigília de oração. E 2 vezes por ano, por 1 semana, em cada semestre, nós tínhamos 24 horas de orações ininterruptas. Eu desenhei um relógio grande numa cartolina, coloquei lá, e aí então passava uma folha para que os crentes anotassem que hora que eles podiam estar orando. É verdade que os horários mais críticos ficavam para mim e a Odete. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E como eu não queria que os crentes mentissem para mim, então não podia orar em casa, tinha que ir para a igreja. Então, assim, quem orava das 10 às 11 não podia sair enquanto das 11 à meia-noite não chegasse. Não podia estar sozinho. Não podia ser um homem e uma mulher. Tinha que ser 2 homens, 2 mulheres, ou casal, e etc. Então, assim a gente ia. A gente tinha 24 horas de oração ininterrupta. Mas, primeiro algo que aconteceu. Tinha um diácono da igreja. Um senhor altão. Ele era pedra no meu sapato. Ele era aquele tipo de pessoa que, se ele encontrasse com você de manhã, ele tinha capacidade de estragar o seu dia. Você pedia, pelo amor de Deus, de não encontrar com ele. No domingo, enquanto eu pregava, ele ficava lá fora conversando, e aí toda hora ele vinha na porta para que eu percebesse que ele estava conversando. Mas um certo dia, ele trabalhava na Companhia Elétrica Paranaense, fazia check-up anual. Um certo dia, ele vai para Londrina fazer o check-up, e o check-up deu que ele tinha um câncer na bexiga, um tumor cancerígeno na bexiga. E o médico falou assim, volta semana que vem, vai fazer novos exames e a gente vai marcar a cirurgia. Quando ele chega de Londrina, ele vai direto para o meu gabinete, chorando, ele se ajoelha e diz, pastor, eu estou com câncer na bexiga. Eu olhei para ele, saí de trás da minha mesa, eu impus as mãos sobre ele e comecei a orar. E quando eu orava, eu ouvia a voz do Espírito Santo dizendo, ele vai urinar o câncer. Do jeito que eu ouvia a voz do Espírito Santo, eu disse, você vai urinar o câncer. E depois eu me assustei e disse, meu Deus, o que eu falei? O fato é que ele sai dali, ele vai ao banheiro
e ele traz algo em um copo, dizendo, pastor, eu urinei o tumor. Eu disse, pelo amor de Deus, não fala isso com ninguém. Presbiteriano, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Porque eu nunca vi bicho tão incrédulo como o presbiteriano. Ô raça de víbora. Aí eu disse, você está marcado outros exames? Vem. Esse sim, então você vai fazer os exames. Aí chega lá na semana seguinte, ele tinha os exames todos na mão, que ele me mostrou, ali estava o tumor, etc. Aí o médico faz outros exames assim, ué, alguma coisa aconteceu. Chamou outro médico e diz, olha aqui, olha esse exame aqui, olha esse aqui. Aqui só tem um sinalzinho. O tumor foi embora. E ele volta de Londrina, todo empolgado, me mostra aquilo e diz assim, agora domingo você vem e você vai falar para a igreja. Mas, por favor, traga os 2 exames, o de antes e o depois. Porque assim mesmo vai ter crente que vai duvidar. E ele levou, chamei ele à frente e disse, o irmão Moisés tem algo para dizer à igreja. E ele mostrou, houve um quebrantamento na igreja. Queridos, a partir daquele dia nós vimos sinais acontecendo na igreja. Muitos milagres acontecendo. Muitas vezes eu estava pregando, pessoas caíam endemoniadas. Deus fez algo tremendo que naquele ano eu batizei 113 novos membros. Quando os sinais começarem a aparecer em resultado da nossa oração, Deus fará grandes coisas. Tudo que nós precisamos fazer é entender que a oração é melhor do que comer. A oração é muito mais importante do que dormir. A oração é muito mais importante do que os dólares ganhos aqui para comprar um carro bom, uma mansão. Essa é a verdade. Eu não preciso de um advogado para Deus. Jesus Cristo é a ponte sobre a distância que nos separava de Deus. E ele disse que tudo que pedirmos em seu nome, Deus nos concederá. Você crê nisso? Isso é palavra de Deus. E o requisito para isto chama-se fé. Entretanto, mesmo a fé que nós temos, ela vem de Deus. Portanto, também deve ser pedida, pois o Espírito Santo atua em nós, elevando a nossa fé. Há um hino que me encanta, que diz o seguinte, preste atenção. Se a fé por vezes falta, eu não posso a Cristo ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o perigo, dá-me a mão, confia em mim. Eu não sei você, mas eu fico arrepiado. Queridos, as dificuldades da vida, às vezes nos tornam ansiosos, impacientes, aflitos, descrentes, e muitas vezes abate a nossa fé. E é sobre esse aspecto que Tiago exorta. Ele nos exorta à oração, à súplica, mas não uma busca egoísta, não usar a oração como uma mera ferramenta que através dela eu posso tirar algo de Deus. Não individualista, uma fé não avarenta, em benefício próprio apenas, mas lembrando de e intercedendo uns pelos outros. Assim, qual o nosso papel? Se estiver alguém sofrendo, temos que orar por ele. Se alguém estiver alegre, temos que cantar louvores. Se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja. E esse faça orações sobre ele, ungindo com óleo em nome de Jesus. E o resultado da oração da fé: restauração do enfermo, da saúde novamente. E se houver cometido pecado, será perdoado. A solução de problema, a pacificação, o crescimento, a fé
e o amor. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês entenderam que esse é de fato a orientação de Tiago para a igreja, então vai aqui o desafio para você. Se você não tem costume de gastar tempo com Deus, eu quero desafiar a você. Você está perdendo muito. Se você perdeu a vida de intimidade com Deus, é hora de recobrar. É hora de retornar aos pés do Senhor humilde, pedir perdão e iniciar. Se você deseja que a sua família seja abençoada, cresça, se você deseja ver os seus filhos florescer e terem paixão por Jesus, o caminho é esse. É intimidade com Deus através da oração. Sem oração, a sua vida será uma vida derrotada. Sem oração, sem intimidade com Deus, você não encontrará paz em nenhum lugar. Mesmo que você possua tudo neste mundo, não vai te satisfazer. Porque somente o relacionamento com Deus pode satisfazer. Se você ama essa igreja e deseja ver essa igreja crescer, ver esse povo sendo abençoado, ver gente sendo curada, ver gente sendo liberta, transformada nesse local, a vez é sua, a escolha é sua. Comece aqui um movimento de oração, aonde vocês verão os milagres de Deus acontecendo nesse lugar. Se você deseja prosperar nesse país, esse é o caminho. Sim, queridos. Se você quer ver os outros brasileiros que vivem por aí perdidos, quem sabe jogado no mundo das drogas, perdido na avareza, comece a orar, interceder por eles. Esse é o trabalho dessa igreja segundo Tiago. Essa é a responsabilidade. Queridos, está em tuas mãos. Nós temos um grande desafio, uma guerra está em pleno vapor, uma nação está sendo assolada. E a igreja, o que está a fazer? Quando você liga a televisão e veja o que está acontecendo na Ucrânia, qual tem sido a sua reação? É momento de clamor. Há poucos dias nós vimos o que aconteceu no Brasil com as chuvas. Em Petrópolis, mais de 100 pessoas morreram em um só dia. E a igreja? Queridos, nós podemos mudar a história deste mundo. Nós podemos mudar a história de um país. Nós podemos mudar a história de vidas se nós nos dispusermos a orar. A orar. Eu podia passar hora com vocês contando experiência aqui. Experiência de milagre de Deus que aconteceram nesses pouco tempo. Mas o tempo não é suficiente. Mas eu queria desafiar a você, nesta manhã, a sair daqui com um compromisso sério. De a partir de agora dizer: Senhor, até aqui eu fui relapso. Senhor, até aqui eu de fato fui envolvido por qualquer outras coisas. Muitas coisas me chamam a atenção e me tiram o tempo de relacionamento contigo. Mas eu quero restaurar. Eu quero, Senhor, pedir-te perdão, humildemente chegar diante do Senhor. Quero restaurar o meu relacionamento contigo. Senhor, eu quero que meus olhos sejam abertos para que eu possa ver milagres. Quero que você de fato saiba de que a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é a mesma ontem e hoje. Ela não falha. Ela é viva, ela é eficaz. E Deus será glorificado em nossas vidas. Venha, saia do seu lugar, pode vir, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida.